Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme Batista e eu estou aqui para falar com vocês sobre busca de alta performance com GraphQL e Elasticsearch. Alguém já trabalhou com GraphQL aqui? Pouca gente, tá, legal. Vamos lá. Qual que é a ideia aqui hoje? A ideia é que a gente siga a seguinte agenda. A gente vai falar um pouco sobre o que é performance, qual o problema que a gente quer resolver, como que a gente escolheu o Go para trabalhar com isso, como que a gente está trabalhando pela Search, onde que entra o GraphQL nessa história toda, e alguns resultados e reflexões dessa experiência toda. Então, para começar, o que é performance? Né? Performance nada mais é que um estrangeirismo predileto na área de TI. A gente fala muito performance, a gente ouve isso todo dia, mas o que significa na prática? Né? Performance vem, né? Em português a gente fala desempenho, e quando a gente pensa em desempenho, a primeira coisa que vem na cabeça é velocidade. Se é rápido é porque tem performance, se está muito rápido é porque tem um alto desempenho. E a pergunta é, será que performance e velocidade é isso que define? Então, imagina o seguinte, você tem uma API qualquer que o tempo de resposta é de 1 milissegundo, um tempo extremamente baixo. Só que aí você está gastando $150 mil por mês de servidores e 97% das aquisições dão erros. Isso é um serviço de alta performance? Não necessariamente. Não é só porque é rápido que quer dizer que a performance é boa. Então, quando a gente fala sobre serviço de alta performance, a gente tem que pensar em alta velocidade, uma baixa taxa de erros, um mínimo custo financeiro e uma lista de coisas que vai de cada um a definição do que é performance. Mas para simplificar aqui, a gente vai associar performance com tempo de resposta, ou seja, quanto tempo está demorando para abrir essa API, quanto tempo que essa página demora para abrir. E o throughput suportado. Throughput é um termo que a gente usa muito no dia a dia. A gente costuma trabalhar com RPM, que é Requests por Minuto, que basicamente quantos acessos por minuto esse site aguenta. Se eu tiver 10 mil pessoas acessando por minuto, aguenta ou cai? Então, para simplificar, a gente vai trabalhar com esses dois termos principais quando a gente está se referindo a desempenho. E tempo de resposta, por que isso importa? Por que hoje está todo mundo querendo que tudo seja muito rápido, que nós precisamos abrir na hora? Por quê? Por que isso é tão importante? E a gente tem o óbvio, né? Ninguém gosta de site lento. Ninguém gosta de navegar num site que fica lento, que demora, que não funciona legal. E a gente tem alguns estudos bem interessantes que dizem o seguinte, sites que demoram mais que 3 segundos para abrir, 80% dos usuários nunca voltam, 57% desiste de acessar esse site. Está demorando demais. Fecha, abre e vai para o próximo. E metade fala mal desse site para outras pessoas. Um outro dado interessante é, a Amazon fez um estudo e ela tem um documento onde ela explica todo esse processo de como ela fez esse teste, onde diz o seguinte, para cada 100 milissegundos a mais no tempo de resposta, eles perdem 1% das vendas. E 1% de vendas na Amazon é muita coisa. Esse pessoal vende muita coisa por dia. Um outro estudo interessante é, para cada 1 segundo a menos no tempo de resposta, o Walmart ganha 2% de aumento nas vendas. Com uma melhoria de 40% no tempo de carregamento, o Pinterest conseguiu um aumento de 15% no cadastro de usuários. Ele diminuiu para quase metade o tempo de resposta, 15% a mais de usuários se cadastrando todo dia. Isso é um dado bem interessante. E para cada 1 segundo a mais de tempo de resposta, a BBC também concluiu que ela perde 10% dos usuários. Então, demorou 1 segundo a mais para carregar, eu perdi 10% do meu tráfego. Então, quando a gente fala em performance, não é simplesmente porque eu me sinto bem porque o site está rápido, é porque isso tem um impacto direto nas vendas, na quantidade de usuários que eu tenho, isso faz muita diferença no final das contas. E throughput suportado, por que isso importa? Por que a gente está falando sobre RPM aqui? A gente tem um estudo que identificou o seguinte, quando um site fica fora do ar, a gente tem 100% de queda nos acessos, 100% de quedas nas vendas, não vende nada, e 300% de aumento nos batimentos cardíacos. Eu participei desse estudo algumas vezes, e posso garantir para vocês que ele é bem certeiro, ele é bem real. Quem aqui já trabalhou num site que caiu? Não estou sozinho. Pô. Legal. Mas então vamos lá. Já que isso impacta tanto, é tão relevante, para onde que a gente começa a falar sobre esse tema?
A gente vai voltar lá atrás para 68, com um cara chamado George Miller. Alguém conhece esse cara? Já ouviu falar alguma vez na vida? Ninguém. Quem que é George Miller? George Miller ele fez muitos estudos sobre ciência cognitiva. E várias técnicas que a gente conhece hoje de psicologia, mnemônica, aquela lei de Miller que diz o cérebro humano só consegue lembrar de 7 coisas de cada vez de forma eficiente. Então, se eu te falar 15 nomes, você dificilmente vai lembrar deles. Até 7 é ok. Eu chego nos 4, mas a lei média é essa. Tem a técnica clássica da memória, que é uma técnica bem conhecida. Programação neurolinguística. Esse cara aqui começou a estudar sobre isso, começou a falar sobre isso, e o principal ele estudou muito sobre psicologia e informação. E um estudo muito relevante dele é quando ele começou a estudar sobre a interação entre os seres humanos e os sistemas de informação. Ele estudava muito sobre como que eu faço uma interface, como que o usuário vai interagir com o computador, com a tela. E um ponto bem relevante disso quais são os limites para manter a atenção de seres humanos ao interagirem com os sistemas de informações. Na prática se eu tenho um ser humano interagindo com algum sistema de informação, seja algo físico, como um livro, como uma gaveta procurando arquivos, ou algo mais digital mesmo, um computador, uma tela, um sistema, qual que é o limite que uma pessoa fica ali olhando para a tela e esperando? Ele fez esse estudo em 68, o que é muito interessante, ele já está se perguntando essas coisas naquela época. E a conclusão que ele chegou foi a seguinte: até 100 milissegundos a gente tem a sensação de instantâneo, ou seja, é ao vivo, está acontecendo agora, eu estou vendo aqui, está acontecendo na hora. Até 1 segundo, eu sei que eu percebo que está demorando, eu sei disso, mas eu tenho a sensação de continuidade, ou seja, estou acompanhando, está lento, mas estou aqui junto. Entre 1 e 10 segundos é o suficiente para você manter a atenção enquanto você espera se for algo relevante. Então, se eu estou fazendo um download, ou então se eu estou esperando carregar um vídeo, alguma coisa assim, tudo bem, funciona legal. Acima de 10 segundos, a gente tem atenção perdida, ou seja, a pessoa foi tomar um café, a pessoa desistiu do que fazer, ela não quer mais ficar ali na frente. Isso em 68, muito tempo atrás. Em 2019, o que a gente fala? Depois de tanto tempo desse estudo, isso ainda é válido? Isso ainda faz sentido? Hoje a gente fala muito em FPS, que é a ideia de quadros por segundo. Um olho humano ele consegue identificar 12 frames por segundo. A tela de um celular moderno, 60. O que significa na prática? Olho humano, 83 milissegundos. Então, ou seja, se algo acontecer num tempo menor do que esse, para mim é imperceptível. Eu não pulou alguma coisa. Eu não vi porque o meu olho ele não processou essa informação tão rapidamente. A tela de um celular moderno ela tem 60 FPS, o que significa 16 milissegundos. Na prática, o que acontece? Até 16 milissegundos não existe diferença real para a renderização. Então, se eu fiz alguma coisa em 5 milissegundos ali na tela do celular, ok, parabéns, mas o celular nem utilizou esse dado ainda porque não chegou na janela de renderização dele. E, mais que 100 milissegundos, os seres humanos perdem a percepção de instantâneo, ou seja, está travando, está dando lag, está demorando, não está mais ao vivo. O Google percebeu isso há muito tempo e ele vem falando muito sobre renderização progressiva, que é aquela ideia, se eu tenho algo progressivo ali acontecendo, eu espero, eu fico na frente do computador, eu vejo. Se demora 1,5 segundos com uma tela em branco para só depois aparecer, eu desisto fácil, eu desencano. Então, quando algo é lento, mesmo que se for aos pouquinhos, ainda prende a atenção da pessoa. Mas com base nisso, então, quais seriam diretrizes para tempo de resposta? Essas diretrizes foram definidas lá com o pessoal que eu trabalho, com base no nosso feeling desses estudos, não é nada extremamente científico, mas com base em tudo isso que a gente observou, a gente chegou à seguinte conclusão. Idealmente, a gente procura manter tudo abaixo dos 100 milissegundos. Porque se acima disso eu tenho a sensação de que não está ao vivo, e eu quero fazer algo que realmente seja fluido, eu preciso responder abaixo desse tempo. Mais do que isso, eu já perdi a oportunidade.
E se eu ultrapassar 200 milissegundos, eu estou começando a entrar numa área ali perigosa, onde a qualquer momento esse número pode aumentar demais, ou pode dar a sensação de que não está rolando. E para interfaces, idealmente a gente procura renderizar tudo em até 100 milissegundos. E aí encaixa muito bem com o tempo de resposta anterior. Por quê? Se eu tenho que renderizar tudo em até 100 milissegundos, significa que eu preciso ter o dado antes desse tempo. Porque se demorou 100 milissegundos só para o dado aparecer ali, eu já perdi o time de renderização. E se você tem algo que demora mais que 100 milissegundos, a gente procura utilizar aquelas técnicas de renderização progressiva, ou seja, ir aos pouquinhos renderizando a coisa e não ficar um segundo lá carregando para só depois mostrar. Tá, mas pensando nisso, qual que é o problema que a gente quer resolver no final das contas? Eu trabalho em uma empresa que chama Enjoy. Essa empresa é um marketplace de moda que tem milhões de produtos e ela precisa de algumas coisas bem específicas que são: a gente precisa fazer uma busca em todas as milhões de produtos. Então, buscas por marca, busca por cor, busca por termos digitados, busca como a gente conhece. E o Enjoy tem programas na TV. A gente tem um programa na GNT, onde o pessoal convida pessoas famosas para venderem as suas roupas no Enjoy. Isso é um problema, porque quando a Anitta aparece lá, aparece 10 milhões de pessoas no mesmo segundo querendo comprar a roupa dela. É uma dor de cabeça bem grande. Então, a gente está com esse problema aí para resolver. E qual que é o cenário que a gente tem lá no Enjoy? A gente tem muito custo com infraestrutura, né? Servidores caros, a gente tem um tempo de resposta acima dos 200 milissegundos, não está legal, e a gente tem grande dificuldade de aguentar esses picos. Que está tudo bem, de repente veio 100 vezes mais tráfego em um segundo. Isso é um problema bem sério para a gente. E características que a gente tem lá. A gente tem APIs todas em Ruby on Rails. Quem aqui trabalha com Rails, com Ruby? A cada ano que eu pergunto, está caindo, que triste, gosto tanto. A gente tem muito código legado, né, como na grande maioria dos lugares. E a gente tem um Elasticsearch com problemas de performance. Como que a gente escolheu o Go no final das contas? Por que a gente foi para o Go tendo essa stack anterior de Rails? Não dá mais, gente. Um dia um site caiu, a gente lá em posição fetal chorando falou, não, chega de Ruby, não vai rolar, vamos sair dessa, vida que segue. E aí começa a vir aquelas perguntas, né? Puta, mas o custo de reescrever tudo isso, né? Olha o trabalho que vai dar, tem anos e anos de código, eu vou parar para reescrever tudo. É o que sempre trava todo mundo, né? Então a gente parou para pensar, se for para mudar tem que valer muito a pena, porque o trabalho que vai dar isso, se não valer a pena, não tem o porquê fazer. E aí vem aquela questão da barganha, né? A gente sempre tem aquele sentimento de não querer abandonar a linguagem, e a gente ficou naquela, mas Ruby é tão bonito, precisa mesmo sair, ele cai de vez em quando, mas é bonito. E a gente encontrou esse tal de roda. O que é isso? A gente usa Rails. O Rails API ali, que é uma versão mais enxuta do Rails, ele aguenta, por exemplo, 1211 requests. Se eu fosse usar o Roda como framework, ele aguentaria um número absurdamente maior que esse. Memória. O Rails, uma memória absurda, o Roda, quase a mesma coisa que usar hack puro. Então a gente falou, talvez se a gente mudar o framework e continuar na linguagem, resolva o problema. E aí tem um site bem interessante, que ele faz benchmarks de diversas linguagens, em diversos contextos. Então ele faz benchmark além do texto, renderizando o JSON, acessando coisas do sistema. E ele faz o benchmark combinando várias coisas. Então, por exemplo, eu combino uma linguagem com um framework tal, eu uso a linguagem de forma pura, eu uso a linguagem acessando um banco. E a gente acessou ele para ver as opções e começou a dar uma olhada. E como que estava o Ruby, quais linguagens estavam ali com melhor performance. E a gente começou a procurar o Roda aí nessa lista. Descendo, scroll. Achamos. Posição 111 ali. E aquele 14% é o quanto de performance ele tem comparado ao melhor da lista.
tá bem ruim, né? Então, voltou naquele pensamento. Se for para mudar, tem que valer muito a pena. Eu vou fazer um esforço enorme para reescrever tudo para chegar na posição 14. Não é isso que eu quero. Então a gente falou, Ruby, até mais, obrigado por tudo, vida que segue. Não é você, sou eu. E aí veio a dúvida. A gente vai de Rush ou a gente vai de Go? Porque nos nossos estudos, porque a gente queria, a gente olhou esse site também, fez uns benchmarks próprios. A gente via que Rush sempre ganhava de Go nos testes que a gente estava fazendo de performance. E a gente começou a ver duas coisas. Primeiro sim, ele ganhava, mas não era algo tão relevante no nosso cenário. Então ele ficava nanosegundos mais rápido. Não é uma diferença tão grande. Então a gente começou a ver, vamos de Go, vamos de Rust, e a gente começou a analisar outras coisas além do tempo de resposta. E depois de muitos testes, muito estudo, a gente decidiu ir por Go. E por quê? Qualquer teste que a gente fazia, ele sempre estava ali no top 3, então, legal. A gente tinha muito mais opção de biblioteca para Go do que para Rust. A curva de aprendizado é menor, porque o Rust ele tem umas características um pouco diferentes de Go, ele é um pouco mais baixo nível, então a gente teria algumas dificuldades. E a gente já tinha muita gente brincando com o Go na empresa, que gostava e tudo mais. E a gente percebeu que a gente ia ter maior produtividade com o Go. Então a gente falou, é uma das top linguagens no quesito performance, a gente consegue uma produtividade legal, vamos com ela. Beleza, começamos a brincadeira, vamos escrever código Go, tá tudo certo, e aí começam a vir as perguntas básicas, né? Quando você trabalha com Rails, com Java, alguns frameworks, você já tem tudo pronto ali, você simplesmente monta e sai codando. E no Go, como é que eu começo? Que o que eu tenho lá é um main e acabou. E agora, o que a gente faz? A gente começa pelo básico. Como que a gente serve dados de HTTP, que é o básico que a gente precisa? E com aquele pensamento de, sem reinventar a roda ou fazer tudo na mão. Às vezes, as pessoas entram nessa questão de performance e falam, vou fazer tudo na mão, vou ficar escovando bit, tem que ser o mais rápido possível. E a gente ficou com medo de ir por esse caminho e começou a pensar, como é que eu encontro um equilíbrio entre ter algo muito rápido, mas ao mesmo tempo ter sanidade mental de cuidar disso aqui. Então a gente focou nisso, de ter esse equilíbrio, e a nossa escolha foi essa lib chamada Chai, que eu não sei se é assim pronuncia. E a Chai é muito simples, você simplesmente inicia um novo router, você aplica middlewares, seta suas rotas, cria a função que vai processar aquela rota e acabou. Tudo funciona, você tem algo simples lá. E, mas eu consigo fazer isso com HTTP puro no Go. Você consegue. Mas quando você começa a ter coisas um pouco mais complexas, como, por exemplo, eu quero ter um middleware de log, eu quero colocar autenticação, eu quero gzipar esse conteúdo. Com Chai, é uma linha, você adiciona ali um middleware, está tudo funcionando. Na mão, você vai ter que fazer na mão. E a nossa primeira surpresa foi, beleza, fizemos esse código e rodamos. Alguém consegue perceber algo diferente aí nesse código, algo estranho nesse output? A gente olhou, parece que está tudo ok. E a gente olhou esse número aqui e falou, esse Go tem problema de encoding, que já começou mal. Né? O que é isso? E a gente começou a olhar, foi pesquisar e a gente descobriu que na verdade estava certo, isso aqui significa microsegundos. Então, um segundo é igual a 1.000 milissegundos, que é igual a 1 milhão de microsegundos. Então, isso aqui significa que ele está respondendo em 0,991 segundos. É muito rápido. O Rails nem tem esse caractere, porque o Ruby não tem isso aí. Você vai lá, por que não tem? Porque não faz sentido. Então, vamos focar. Vamos focar nesse Go mesmo, porque ele parece mais interessante. E a gente entra aí na questão, então, ok, a gente conseguiu servir request com Go, está tudo certo, mas o nosso foco é busca. Como é que a gente vai trabalhar com Elasticsearch no final das contas? Do jeito errado, claro, como tudo mundo começa. E o que a gente aprendeu olhando mais a fundo para o Elasticsearch? A gente aprendeu que é a melhor opção para buscas complexas, um volume enorme de dados. A gente testou outras opções na época, que nenhuma chegou à altura da performance e da capacidade dele. E ele é tão simples e prático que mesmo fazendo tudo errado, ele funciona.
no Elassearch você fala, ah, eu quero colocar isso aqui. Ele fala, beleza, eu quero colocar isso aqui, manda ver. E aí quando você vê, você criou um monstro bizarro que está funcionando, você não sabe como, mas ele deixa funcionar. E a gente aprendeu que a modelagem dos seus documentos é tudo. Ele aceita tudo? Tudo entra nele? Sim. Porém, se você fizer isso, a chance de você ter um problema de performance muito sério lá na frente é bem alta. E a gente teve muitos. Então, a gente precisou começar a pensar mais em modelar exatamente o que a gente queria de dados lá dentro. E a gente aprendeu principalmente algumas coisas que são básicas depois que você começa a ler a documentação, por incrível que pareça, que é não usar o mesmo índice para responder perguntas diferentes. O Elasticsearch é um sistema de busca. Então, se eu tenho produtos à venda, se eu tenho produtos que foram vendidos, se eu tenho produtos relacionados, se eu tenho produtos de um vendedor específico, isso é muito tentador a gente pensar, é tudo produto, eu vou colocar tudo como se fosse uma tabela no banco, tudo igual, e lá eu faço a busca que eu quiser. Isso fica muito lento, porque a melhor forma de otimizar ele é você saber a pergunta que você quer responder e preparar ele para responder aquela pergunta específica. Aí sim, ele vai ficar muito rápido. Então, se eu tenho uma busca por texto, eu tenho um índice de produtos para buscar por texto. Se eu tenho uma busca por vendedores, eu crio um outro índice para buscar por vendedores. Isso faz muita diferença. Keyword, ao invés de teste, faz toda a diferença. Por padrão, qualquer dado que você coloca no Elasticsearch, ele acha que é um texto. Então, por exemplo, um produto tem uma marca. Se eu coloco lá a marca desse produto, ele vai criar um campo tipo texto. O problema é que o campo do tipo texto, ele assume que é um campo de busca textual, ou seja, eu preciso trabalhar com questões de fonética, com questões de distância de palavras, e quando você coloca campo demais com isso, começa a não fazer muito sentido. No nosso caso, marca é um filtro, eu quero que o usuário possa filtrar produtos de uma marca. Então, para isso, faz muito sentido usar keyword, não faz sentido usar texto. Isso faz muita diferença na prática. Scripts são malignos. O Elasticsearch é muito fácil e tentador você criar um script para deixa eu calcular o score dessa minha busca para jogar esse produto que tem uma cidade tal para o topo. Se você faz isso via script em real time, isso fica muito lento, muito pesado. Então a gente eliminou isso por completo. E arredondar datas economiza muito dinheiro. Quando você começa a estudar o Elasticsearch e o Lucene, que é o core do Elasticsearch ali, você entende que basicamente ele é um índice reverso. Ou seja, imagina que você tem 4 milhões de produtos, cada produto criado em 1 segundo diferente. Isso são 4 milhões de entradas em um índice. Se você fala, eu não preciso de uma precisão de segundo para esse produto, eu posso ter uma diferença de 5 em 5 segundos. E aí você coloca, se esse produto foi no segundo 3, arredonda para 0 para 5. Você diminuiu o tamanho do seu índice em 5 vezes. E isso, em milhões de produtos em escala, você consegue cortar muita máquina e muita grana com isso. E tá bom, estamos lá no Go, Elasticsearch resolvido. Como é que a gente vai ler esses dados do Go? A nossa escolha na época foi essa lib. A gente escolheu ela porque era a única que existia, então tinha que ser ela. E basicamente, você trabalha com ela, você instancia um novo client do Elasticsearch, faz a sua DSL de busca ali, executa e tem os produtos ali. Bem simples, bem direta, não tem muito segredo. Aí a gente chegou no primeiro problema que eu já vi esse filme antes, que é o quê? Carry DSL pela search. Uma lição que a gente aprendeu toda vez que a gente tenta usar uma Carry DSL, ninguém entende aquele código depois de muito tempo. Por quê? É algo que funciona muito bem para SQL. Então, para quem trabalha com Rails, com Ruby, é comum você ver no Active Record coisas como uma DSL para você fazer where, order. Então, ali está claro. Eu estou buscando com nome tal, ocupação tal, e-mail tal. Estou buscando todos aqueles. Está simples. Quando você vai para Go, muda um pouco a sintaxe e algumas coisas que são características da linguagem, mas ainda assim, está ok. Eu entendo que eu estou fazendo uma busca pelo nome ali, que eu estou buscando pelo e-mail, está tranquilo. Não funciona bem pela search, por quê? Você começa a ter uns negócios assim que a pessoa começa a olhar isso aí e começa a se desesperar, porque isso aí geralmente vira 500 linhas e é muito ruim de ler. Quando você vai para Go, fica até um pouco pior. Você começa a pegar, deixa eu ver como que essa busca é feita.
Você tem que decifrar um monte de coisas da DSL. Então a gente falou, isso não é produtivo, não é legal, qual que é a solução então? A gente partiu para trabalhar com o template JSON, que basicamente o Elasticsearch ele trabalha com busca feita via input de JSON. Então a gente falou, o mais fácil de entender é olhar para esse JSON e falou, essa é a busca, então vamos trabalhar com isso, simples, não precisa ficar inventando um monte de coisa de DSL, de objeto, de criar isso e aquilo, vamos direto ao ponto. E qual ingredient template a gente vai usar para isso então? Porque se eu tenho um JSON, eu preciso montar esse JSON de alguma forma. E a gente voltou naquela questão, a gente quer um equilíbrio entre alta performance e usabilidade. E a nossa escolha foi uma lib chamada Hero. Por quê? Porque a gente viu o benchmark dela e ela é absurdamente rápida comparada a todas as outras. Ela é muito performática e ela não usa memória. Então a gente falou, é interessante, vamos usar ela. E como que ela funciona? Também é muito simples, você só define uma função, coloca o seu JSON ali e interpola ela e acabou. Está funcionando. Então, a gente entendeu que é bem melhor eu olhar para esse código, que eu sei o que está acontecendo ali, do que pegar uma DSL e ficar ali na maluquice tentando decifrar aquilo. E na prática, como que a gente usa isso no Go? A gente define um JSON, aplica o template e faz a busca na search, pronto, acabou, não tem muito segredo. Bem simples. E já que a gente está usando o template JSON, para que a gente está usando a lib de Elasticsearch então, já que a gente está montando esse JSON na mão? A gente precisa dela? A resposta é que sim, a gente precisa. Por quê? Porque a gente precisa controlar a conexão com a Elasticsearch, a gente precisa fazer a autenticação do cliente, a gente precisa parsear os resultados, a gente precisa de APIs específicas para inserir em bulk, por exemplo. Então, o JSON é só um pequeno pedaço do que essa lib resolve para a gente. Então, a gente continua usando ela, no final das contas. E onde que entra o GraphQL nessa história, já que a gente está falando disso, né? Como que funciona conceitualmente o GraphQL? Basicamente a ideia é de grafos, né? Então você começa a enxergar os seus dados no formato de grafo. Então você fala, eu tenho um usuário que está seguindo esse produto ele é vendido por usuário, esse usuário gostou desse produto, e você começa a fazer aquela teia de aranha. E aí você começa a olhar um pouquinho para a teoria dos grafos, onde você tem coisas bem básicas que são, quando você olha para um grafo, você tem nó, você tem arestas e você tem conexões. Basicamente é nisso que se baseia o conceito todo. E como que eu represento, então, usando essa ideia, um recurso de fato na minha aplicação? Eu tenho um nó, uma conexão, uma aresta que chega a outro nó. Então, se eu tenho um produto e um vendedor, basicamente o que eu tenho é um nó, que é o produto, que se conecta a outro nó, que é um vendedor. E isso, quando você começa a falar em GraphQL, é basicamente assim que você faz queries nele. GraphQL é uma query language. Então, o que você faz? Me vê o produto com esse ID, eu quero o título, o vendedor dele com o nome. Simples assim. E aí o ideal, no final das contas, é a gente separar o que é variável e o que é carry, porque depois você consegue fazer cache disso, você consegue trabalhar de formas mais interessantes quando você separa essas duas coisas. E o retorno dele é um JSON, que vai retornar para você o produto, o título, ou seja, qualquer campo que você pediu aqui é o que vai retornar nesse JSON. Ele sempre espelha e fica tudo bem igual. Como que a gente trabalha com paginação? A gente está muito acostumado a falar de offset em paginação. A gente está muito acostumado com SQL, que é limite 3, offset 0, limite isso, offset aquilo. Qual que é o problema de paginação com offset? Se eu tenho aquela lista de itens, por exemplo, eu estou na página 1, a página 2, em teoria, seria aqueles produtos, EFG. Porém, se por algum motivo o D subiu para o topo, ou o D foi apagado, ou então mudou a ordem dos produtos, a página 2 virou uma coisa completamente diferente. Ou seja, na verdade não é bem uma paginação, né? É uma aleatoriedade ali nos produtos. Eu estou pulando para qualquer coisa. Não tem garantia de que isso realmente é ordenado. Então a gente falou, vamos esquecer a paginação baseada em offset e vamos começar a trabalhar com paginação baseada em cursor, que basicamente é muito parecida, só que eu falo, me vê os primeiros X itens depois desse cursor aqui de referência. Então, se a minha primeira página é aquela, eu sei que a minha segunda página é quantas coisas eu quiser depois daquele último item. Então, a diferença é que eu sempre uso esse cursor como referência. E aí a gente entra numa ideia que é sobre metadados nas conexões e arestas. O que é isso? Quando você usa algumas libs, você usa Relay, você usa Apollo, ou coisas relacionadas a GraphQL,
eles têm essa convenção de trabalhar com a ideia de que, dado que eu tenho dois nós, entre eles, eu tenho dois lugares onde eu consigo trabalhar com metadados, que é na conexão. Então, imagina que eu estou pegando os produtos de um usuário. Eu posso colocar na conexão metadado, por exemplo, de quantos produtos aquele usuário tem, se eu tenho uma próxima página. E, na aresta, eu posso colocar metadados daquele nó específico, que é, por exemplo, o cursor, para ir para a próxima página. E como que esses dados são representados, no final das contas? Isso é aquela representação simplificada inicial, que eu estou pegando um produto e o vendedor dele. E aqui é trabalhando com a ideia de arestas e conexões. Ou seja, eu tenho um usuário, eu tenho uma conexão, dentro dela eu tenho metadados da conexão, que são a quantidade de produtos. Aí sim, eu vou ter as suas arestas e lá dentro eu vou ter o cursor, que é o metadado de cada aresta, e o nó, que é o dado de fato. E como que a gente pagina esses resultados? A gente passa na conexão quantos itens eu quero e qual que é o cursor de referência. Então, basicamente, é assim que você trabalha com paginação no GraphQL. E como fica isso de uma busca, por exemplo? A gente tem ali uma busca por produtos que vai me retornar produtos no final das contas. Então, basicamente, a busca é um nó, produtos é uma conexão, eu tenho arestas e tenho nós, que são os produtos resultantes. Então, basicamente, é assim que funciona. Eu crio uma busca, passo ali o meu termo, passo informações de paginação, faço essa query e tenho o resultado dessa busca. E tem também o conceito de fragmentos, que é o quê? Imagina que eu tenho um dado que é pedido em vários lugares. Então, o título do produto e o vendedor dele, eu uso isso na tela de busca, eu uso isso na tela do produto, uso isso em vários lugares no mesmo dado. Então, a ideia é criar um fragmento para isso, com esses campos específicos, porque toda vez que algum lugar usar esse mesmo fragmento, isso vai estar em memória, isso já vai estar renderizado, então eu consigo economizar processamento com essa ideia. E, mas por que tudo isso importa? Né? Por que a gente está falando disso? Imagina uma interface, uma tela básica que eu preciso. Mostrar o usuário que está logado, um produto, o vendedor daquele produto, e se aquele produto tem comentários. O comum é, a gente pode fazer vários requests. Pega o usuário, pega o produto, pega o vendedor, pega o comentário daquele produto. E imagina o seguinte, essa request tem um tempo de resposta de 200 milissegundos, e aí eu tenho a latência de rede, porque isso está lá nos Estados Unidos, por exemplo, de 100 milissegundos, e aí a minha internet é meio lenta, então baleou, deu uns 50 milissegundos de lentidão, e mais o tempo de renderizar isso, 90 milissegundos. Total, 440 milissegundos. E uma requisição, eu estava falando que eu estava pensando em fazer 4. Agora, imagina se você fazer isso 4 vezes, com o servidor fora e um celular com 3G. E aí a gente lembra daquele slide inicial, 100 milissegundos, para você ter a sensação de instantâneo. Você já perdeu isso há muito tempo, fazendo desse jeito. Então, uma das grandes vantagens é, eu faço uma requisição só, onde eu sei tudo que eu quero, e eu trago isso de uma vez. Eu mato muito todo esse payload que tem de rede, todas essas requests extras, eu faço sempre uma request de tudo que eu preciso na tela para montar de uma vez. E onde que entra o GraphQL mais Go aí? Por que a gente está falando de GraphQL e Go? Porque a cereja do bolo do Go Routines, que basicamente é muito simples eu abrir uma Go Routine. Eu simplesmente Go no nome da frente, tem várias formas de trabalhar com isso, você trabalha com channels, você trabalha com H groups, e o H group, um exemplo simplificado eu tenho duas coisas rolando em paralelo e eu quero esperar as duas terminarem de processar para dar continuidade ao meu código. E como que a gente serve dados via GraphQL, então? De novo, a gente entrou naquela, vamos encontrar um equilíbrio entre performance, usabilidade. A gente começou com essa lib, essa GraphQL Go. Qual foi o problema dela? É assim que você define as coisas dela. E esse código, para mim, não me parece um código que eu quero trabalhar todo dia com ele. Então, é verboso, é complexo, é confuso, não é nada produtivo isso. Então, a gente começou a olhar para libs que eram schema-based, que é o quê? Eu tenho meu esquema puro de GraphQL, e a partir do momento que eu tenho esse esquema, a lib só entende esse esquema e faz o que precisa para mim. Nossa segunda tentativa foi essa DQLGen. Qual que é o problema dela? Ela trabalha com geração de código, que é algo que a gente não gosta muito, tem um funcionamento obscuro, então ela gera o código para você, então você não sabe o motivo de muitas coisas que acontecem lá, tem muita mágica por trás dela, a gente não se sentiu confortável usando ela. Então, a nossa escolha final foi essa GraphQL Go.
Por quê? Eu defino aqui meu esquema e só preciso fazer funções que respondem para cada item daquele esquema. Então, a gente olhou para ela e falou, ela é simples, ela vai direto ao ponto e, o mais legal, ela tem paralelismo por padrão, coisas que outras libs não tinham. O que significa isso? Imagina isso aqui, eu estou pedindo um usuário, o produto, os comentários desse produto e o autor de cada comentário especificamente. Por padrão, ela já vai fazer isso para mim. Usuário e produto já vão ser 2 borboletinhas pedindo em paralelo. Comentários já abriu mais 3. Autor já abriu mais 3. Eu não preciso nem pensar em fazer isso, ela já fez para mim. E tem como melhorar isso? Tem como melhorar. A gente começou a olhar para entender quais campos estão sendo pedidos. A partir do momento que eu sei qual campo está sendo pedido, eu consigo prever o que eu vou precisar e abrir routines antes. Ou seja, aquilo lá, no final das contas, vira isso aqui. Eu não preciso esperar fazer aquele efeito em cascata para processar tudo. Eu já abro 8 coisas em paralelo e resolvo tudo que eu tenho que resolver. Tem como melhorar isso aqui? Tem também. Eu não preciso pedir 3 comentários um de cada vez. Eu posso entender que se tem 3 comentários, já peço os 3 de uma vez, dependendo da forma que eles são armazenados no meu banco. Mesma coisa para autores e por aí vai. E quais foram os resultados disso no final das contas? Esse é um exemplo de uma aplicação que a gente tinha, onde o throughput que o Ruby estava aguentando era na média ali de 5K RPM. Quando a gente fez o mesmo teste com a mesma quantidade de recursos com Go, isso subiu para a média ali de 150K, que são muitas vezes. Tempo de resposta. Com o Ruby a gente estava trabalhando ali na média dos 200 milissegundos. Com o Go começou a responder em 15 milissegundos. E esses 15 milissegundos chega no request GraphQL, processa tudo, bate na search e traz o retorno para a gente. Também é uma diferença muito grande, muito interessante. Servidores, Ruby, a gente tinha muita máquina usando muita RAM. Com Go, é ridícula a quantidade de RAM que ele usa. A gente conseguiu diminuir muitas máquinas e usar pouquíssima RAM. Elassearch, depois que a gente começou a ler a documentação e fazer ele direito, a gente conseguiu diminuir para quase metade das máquinas. E, com base em tudo isso, a gente chega a algumas reflexões, que são: não se apega a tecnologias. A gente passou muito tempo com isso. Ruby é lindo, Ruby é maravilhoso, não vou mudar, a gente ficou batendo cabeça com isso. E quando a gente mudou, a gente teve uma experiência muito boa. Então, esse negócio de ficar bitolado em tecnologia só atrasa a gente, no final das contas. Ruby é incrível, mas não precisa resolver tudo. Ruby é uma linguagem muito bonita, trabalhei mais de 10 anos com Ruby, gosto muito de Ruby. Mas não é uma bala de prata, não vai resolver tudo o que você precisa. E Go também é só uma das opções. A gente escolheu o Go, mas não quer dizer que é a única opção, que é a melhor opção do mundo. Os problemas de amanhã serão maiores que os de hoje. Quando a gente começou com Rails há 10 anos atrás, a gente tinha 10 clientes, subiu para 50 clientes. O Rails estava ótimo, o Ruby não tinha problema nenhum. Então, isso muda. E o Rush está vindo com tudo aí. A gente não foi para Rush, a gente falou, vamos com calma, esse cara está muito cru ainda, mas não sei, daqui a 5 anos talvez. E sempre tem como melhorar. Quando a gente olha tudo que a gente fez, caramba, ficou muito rápido, está aguentando muita coisa e está com pouco servidor, está barato. Mas tem como melhorar isso? Tem como diminuir pela metade dos servidores? Tem como diminuir esse tempo ainda? Sim, sempre tem como. O que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode usar HTTP2 ao invés de HTTP1. Uma coisa que já está aí há muito tempo e muita gente ignora e não está nem olhando para isso, que faz muita diferença. A gente pode usar gRPC como protocolo. A gente fica muito... HTTP é a única forma de me comunicar via rede. Não é. É só uma delas. A gente usa gRPC para algumas coisas internas e é muito rápido, é muito leve e funciona muito bem. A gente pode criar estratégias agressivas de cache. Aquilo que a gente estava falando é request pura, batendo sempre na base, sem cache nenhum. Se a gente começar a trabalhar com cache, a gente consegue segurar muita coisa. A gente pode trabalhar com WebAssembly no navegador. Ao invés de ficar renderizando JavaScript na mão, o WebAssembly tem umas vantagens muito interessantes nesse sentido. E também que não vai ficar perfeito. A gente migrou tudo, fez um projeto novo e falou, nossa, ficou lindo. Quase. Tá tudo bem não ficar perfeito, nunca vai ficar, sempre vai ter o que melhorar. Exemplo de coisa que a gente se incomoda muito por causa de algumas decisões. A gente escolheu esse formato. Search é um node,
produtos é uma conexão que tem suas arestas. Tá perfeito, não vejo, para mim isso faz sentido, isso está funcionando legal, não vejo por que mudar isso. Mas e se eu quiser fazer uma busca por produtos e por usuários na mesma request? Aí começou a ficar meio confuso, né? Porque eu fiz o search, aí eu vou ter que passar uma variável a mais para o usuário, aquele termo ali é de quem. Então, a gente acha que não ficou tão legal esse resultado. Então, sempre vai ter alguma coisa. Ah, minha estrutura está perfeita? Nunca vai estar. Sempre vai ter algum detalhe, alguma coisa que você vai pensar em mudar, alguma coisa para melhorar. E tudo bem, isso é normal, faz parte do nosso trabalho. E estudar novas linguagens abre a sua mente e acaba sendo muito divertido. Trabalhar com Go foi muito divertido. Porque Ruby tem coisas muito interessantes, Ruby é muito legal, mas quando você vai para Go e você abre uma Go Routine e você tenta fazer o mesmo em Ruby, é um parto você trabalhar com paralelismo em Ruby. Então, acaba sendo divertido no final das contas. Então, você não precisa ficar com medo. Ele tem esses dentinhos aí, mas não morde. Ele é bem legal, bem bonitinho. Vale a pena dar uma chance para ele. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Bom. Opa. Tem tempo para perguntas? Dúvidas, perguntas, alguém? Tem ali. Quem que tem pergunta? Opa, e aí? Pá. Beleza? Parabéns, cara. Obrigado. Eu só tenho uma dúvida. O GraphQL é uma abstração. Qual o banco que vocês estão usando por trás dele para... Porque em momento algum falou nele e para ter esse ganho de performance, isso é uma chave do processo. Sim, sim. O banco, o banco base, né, que é o nosso centro, a gente usa Postgres, mas o GraphQL não se comunica com ele por quê? Porque o GraphQL ele só trabalha com busca. Então a gente tem o Elasticsearch, que é um banco focado em busca, onde a gente tem meio que os mesmos dados que a gente tem no Postgres, só que trabalhados com a ideia de busca. Então o banco, nesse caso, seria o Elasticsearch. Opa, Guilherme. Uma dúvida sobre a arquitetura que você utilizou. Eu não, talvez tenha falado no começo, desculpa, eu perdi. Uhum. Você fez tudo monolito ou era microserviço? E se você usava microserviços, você usou em cada microserviço o endpoint para o GraphQL ou você usou algum gateway GraphQL? Como que você fez isso? A gente começou fazendo um monolito dessa busca, então, porque quando você pensa, vou fazer uma busca, você fala, isso já é pequeno, é uma busca por produtos, não tem o que quebrar isso. A gente começou assim, e aí o GraphQL ele entendia tudo nessa busca, e aí a gente começou a perceber que dava para otimizar mais e que tinha coisas lentas de um lado que impactavam no outro, como por exemplo, em uma busca eu tenho os filtros e os resultados. Resultado é uma coisa, filtro é outra. Então, a gente separou essa infra toda. Então, eu tenho um Elasticsearch só para filtro, um Elasticsearch só para resultado de busca, eu tenho uma aplicação Go só para filtros, uma aplicação Go só para resultado de busca. A gente quebrou isso dessa forma. Cada um tem o seu esquema de GraphQL separado. Então, a gente não colocou na frente uma camada toda com GraphQL. É o que a gente está estudando e talvez fazer no futuro. Opa, beleza, parabéns. A minha pergunta converge um pouco com a dele, que a gente tem um problema de muitos contratos, né? Chama contrato a interface do GraphQL, né? Quem vê o Enjoeito pensa, pô, é só produto e consumidor, só que não, é transparente, mas tem um monte de coisa, método de pagamento, tudo, né? Eu queria saber se a parte do esquema do GraphQL cresceu demais para fazer contratos desses vários tipos de serviço, ou vocês conseguiram deixar enxuto e usar os fragments só para não ter overfetching no caso, né? Sim. Acho que hoje a gente conseguiu deixar bem enxuto, porque a gente tá bem focado esse serviço em busca. E a gente percebeu que essa questão dos contratos ficou um pouco mais fácil com o GraphQL, porque em um API normal, como que eu vejo o contrato? Ou vou usar algum framework de contratos, alguma solução, ou vou fazer a documentação na mão e ficar passando o documento para cá, documento para lá. O GraphQL, como qualquer pessoa, a qualquer momento, consegue bater lá e ver o esquema atual, simplificou muito essa questão dos contratos. Então, as aplicações sabem. E no GraphQL é muito fácil você mudar contrato sem quebrar o legado. Então, ele tem uma keyword, por exemplo, que é deprecado. Então, falar, esse campo não chama mais título, esse campo agora chama name. Eu deixo o título lá,
como deprecado, eu coloco o name, e aí quem está consumindo esse serviço vai começar a receber o warning falando, ó, você está consumindo um contrato que está deprecado, você precisa migrar, porque isso aqui daqui a pouco vai morrer. Então, esse lance do deprecado, eu acho que facilita bastante essa questão de manter o contrato atualizado. Oi, parabéns pela palestra. Eu fiquei com dúvida, você tinha colocado um slide ali falando sobre como aquela biblioteca que vocês usaram divide o trabalho da Elasticsearch em várias routines. Uhum. Antes você tinha comentado que é legal fazer tudo numa query só, né? Eu já trabalhei com Elasticsearch e também, geralmente faz uma query grandona e manda de uma vez. Eu não entendi como que você separa esse trabalho em várias routines. Pode explicar um pouquinho? Sim. A gente começou fazendo uma query só que aí a gente percebeu o seguinte problema, aquela questão, né? O Elasticsearch ele tem os aggregations dele, que você pede a busca e já os menus juntos. O problema é, aggregation é uma operação é basicamente um MapReduce. Eu preciso contar tudo, filtrar tudo, e otimizar o Elasticsearch para isso é uma configuração completamente de eu fazer uma busca textual. Então, no final das contas, a gente dividiu, abre essas routines, um só para fazer filtro, outro só para fazer busca. Então, são Elasticsearch diferentes e queries diferentes, e otimizados de forma diferentes. Então, é por isso que ele é quebrado. E as routines, ela não é só na request de fato, ela é na montagem do JSON, por exemplo. Se eu tenho o nome do usuário é uma routine, o preço do produto é uma routine, a cor do produto é outra. Então, para cada micro pedacinho ali, ele quebra tudo automaticamente para montar tudo em paralelo e juntar. Então, não é só sobre request no banco, é sobre a resposta inteira, ele monta de forma paralela. A minha dúvida é com relação à parte de inserção de dado novo, o cadastro de novo produto, o cadastro de pessoa que vai vender, de usuário novo que vai comprar. Isso tudo entra sempre num fluxo só para o Postgres, depois como que atualiza índice? Tá, como que a gente trabalha? Hoje o nosso fluxo primário é o Postgres, né, que é o nosso banco central, e tudo que entra lá, a gente manda para um streaming. Hoje a gente usa um serviço da Amazon, que é o Kinesis, que ele é o equivalente a um Kafka da vida, por exemplo. Então, qualquer alteração de produto novo que entra, a gente manda para esse streaming, e a gente tem outro serviço em Go que fica consumindo isso e atualizando no Elasticsearch com books. Acho que foi isso. Pô, ótima palestra. Obrigado. Parabéns, Guilherme. Obrigado aí. Então,